Boa noite a todos. Diria que é 4 escoras, né? Não 4 anjos, né? Eu tava tomando banho lá agora e um gritou lá perguntando se podia vir. Falei, né? A gente, né? Mineiro é desconfiado, né? Então eu tava debaixo de chuveiro lá, eu desconfiei. Falei, opa, tô achando que eu tô precisando de ajuda. E dito e feito, né? A hora que eu tava descendo a rua ali e dentro dessa conjuntura mesmo, né? A gente vê 3 filhos assim olhando pra cara da gente. 3 testemunhas, né? Oculares, né? De tudo, cada movimento que a gente faz, que a gente pensa, que a gente sente. E aí a hora que eu tava descendo ali, eu soltei eles ali na porta do centro e fui estacionar o carro lá e deu pra mudar tudo que eu ia falar aqui hoje. Vocês ajudam então, vamos ver se... Porque de novo, né, o que a gente quer falar não é o que eu vou dizer. Não é o que eu vou dizer. Então aí eu pensei lá, né, na passagem de novo, na vivência, né? Provavelmente nós já assistimos isso lá num algo do tipo do YouTube lá do plano espiritual, que deve ter muitas dimensões, né, para sensibilizar a gente. Mas a hora que Jesus, né, inicia o processo mesmo de evangelização dele, que ele encontra com Hanã, né, que é o sacerdote que depois o iria julgar lá na frente, lá depois dos 3 anos ali de vivência. E Hanã pergunta, né, vê aquele jeitão de Jesus lá, as roupas lá do Galileu, e pergunta para ele: que fazes por aqui, Galileu? E Jesus vai e responde, né, talvez do jeito que a gente está dizendo aqui, né? Jesus não quis dizer o que ele falou, né? É o que estava por trás da fala. Não é o que estava imanente na fala, mas é o que tinha de transcendente na fala. E ele vai e diz que ele estava ali para implantar o reino de Deus no coração do homem. E é lógico que Hanã ia se apegar na letra, né? E Hanã fala assim: ó, mas eu não estou vendo mármore. Como é que você vai fazer reino, né? Como é que eu vou fazer castelo, palácio? E ele vai e fala, né? A resposta continua sendo para o espírito imortal e não para o homem encarnado. Ele não estava falando para a personalidade Hanã. Ele estava falando para o espírito imortal que estava dando vida para a personalidade Hanã. E ele olha bem no olho do Hanã e fala para o Hanã que não existe mármore mais puro que o coração do homem. E não existe cinzel mais preciso que a boa vontade do Cristo. E o Hanã continua, né? Não entendeu nada, né? Falou assim: que prosa doida é essa? Que não tinha jeito de entender. Os sentidos físicos, o sentido da matéria, ele tampona o sentido espiritual. E quanto mais a gente alimenta os sentidos do homem, menos a gente percebe as questões do espírito. Quem teve um dia mais ocioso hoje, quem se permitiu alimentar com imagens que não devia, quem ficou mais distraído, sem foco e sem atenção, chega no final do domingo, está mais carregado, né? E hoje a prosa talvez de Jesus para Hanã seria diferente, né? Porque hoje a gente teve 2000 anos de conhecimento e de instrução, então daria para ser menos figurada a linguagem. Cada movimento que nós fizemos no dia de hoje, que nós permitimos ser arrastados pelos sentimentos vencidos que nós temos dentro de nós, vencidos por quem? Vencidos pela lei que nós já conseguimos entender. Tudo aquilo
que a nossa consciência já vislumbra, vence esses sentimentos vencidos que estão dentro de nós. E a gente se permite movimentar por esses sentimentos. Esses sentimentos são agentes mentais. Dá para a gente passar um domingo inteiro sem viver. Dá para a gente passar um domingo inteirinho sobrevivendo. E o domingo talvez é o dia que a gente menos vive. Muitas das vezes a gente busca as ilusões daquele ócio do homem, mas como a gente não tem foco, não tem atenção, a gente não tem presença dentro de si mesmo. A gente tem achado que nós somos os defeitos que possuímos. A gente tem se identificado com os comportamentos que a gente tem. A gente tem se identificado com os condicionamentos nossos. E nós não somos isso. Nós somos tudo aquilo que a gente já consegue idealizar de ser. Porque se nós conseguimos idealizar algo maior, é porque nós já temos a construção desse algo maior na nossa consciência. A nossa identidade espiritual é exatamente pautada na consciência nossa. Então, tudo que idealizamos é exatamente isso que somos. O negócio é que nós temos sido arrastados pelos sentimentos vencidos por nós mesmos. Tá claro? Por isso que a gente irrita. Por isso que a gente indigna. Por isso que a gente esbraveja, encoleriza. Porque a hora que a gente encontra outra pessoa que não está manifestando-se pelo espírito imortal que ela é, porque ela também está no ócio espiritual, os sentimentos vencidos dela emitem fluidos, fluxos de energia, de elétrons e de fótons que acionam os nossos sentimentos vencidos. E eles são forças eletromagnéticas e movimentam a gente. E nós ficamos sequestrados pelo comportamento do nosso entorno, pelo comportamento das pessoas, pela onda local. Veja como a gente tem sido arrastado pelos sentimentos vencidos. E aí, se a gente volta em Hanan, e Jesus não brincou, veio implantar o reino de Deus no coração do homem. O Espiritismo, ele traz o compromisso para a humanidade de explicar muito bem, explicadinho, o que é isso. Na medida que a gente testemunhar esse processo em nós mesmos, é ensinar fazendo. Por que Jesus não teve muito jeito de fazer algo para Pedro? Por que Pedro nega? Depois de 3 anos convivendo com Jesus diretamente, Jesus morando na casa de Pedro, ele não veio implantar o reino de Deus no coração do homem? Então Pedro, que teve essa oportunidade de viver com Cristo ali 3 anos, vocês imaginam, Jesus vai pescar com a turma, volta da pescaria sujo, com o corpo cansado provavelmente. A hora que chega na casa lá do Pedro, né, o Pedro morava com a sogra, era um sujeito caprichado, já tinha... Mas está lá, não é Kaldknor, mas sei lá, a sogra devia estar fazendo comida lá, 5, 6 horas da tarde, né? Jesus deve tirar a sandália, sentar na beirada da cozinha, lá conversando com o Pedro, esperando a comida ficar pronta. Pensa bem, com aquele magnetismo de um Cristo incorporado, um governador espiritual de um planeta,
naquela forma de homem ali sentado. Como é que o Pedro faz um papelão de negar ele 3 vezes? Depois de assistir tudo. Como é que a gente fecha essa conta? Ele vem e fala: eu vim implantar o reino de Deus no coração do homem. E se a gente pegar um exemplo igual o de Pedro, por que Pedro nega, por exemplo? Porque nem o Cristo derroga leis, né? É lógico, né? Ele não derroga leis. Não tem jeito de eu fazer evolução para o outro. Eu posso estimular o outro, mas é a cada um segundo suas obras. E ele já no final, lá no dia da última ceia, ele fala para Pedro: Pedro, você está pronto só para aprender por enquanto. Você ainda não está pronto para testemunhar. Ele sabia. Pedro, na tentativa de provar que o Cristo estava errado, a hora que os soldados vão prender o Cristo, ele tenta matar o soldado, corta a orelha do soldado. Jesus vem e fala, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele acalma. Ele ainda estava achando que ele era o quê? Forte, corajoso. Parecia que não tinha medo. Uma personalidade moralista que não aceitava erro. Aquele tipo de personalidade tem que ser tudo certo. Mas o que aconteceu? Horas depois, ele faz a primeira negação. A hora que o super-homem foi preso, porque ele estava forte, porque ele estava do lado do super-homem. Do lado do super-homem a gente fica macho, não fica? Agora, a hora que o super-homem vai preso daquele jeito que ele foi, ele foi assim: nossa, estou por minha conta. E aí ele tem medo das represálias que aconteceria com ele. Aí ele tem medo do que aconteceria com a família dele. Não é assim? E ele nega uma, ele nega 2, ele nega 3 vezes. A hora que ele nega a 3ª vez, Jesus vem em espírito até ele e fala dentro da mente dele: Pedro, tá vendo? As pessoas erram. Não é por perversidade, não é por que elas querem errar. Ou é por ignorância, ou é por fraqueza. E aí o Pedro percebe que ele era medroso. E como diz Chico Buarque de Holanda, né? A raiva é filha do medo e mãe da covardia, né? A hora que ele tentou cortar a orelha do soldado, ele já estava com medo de tudo aquilo que podia acontecer. Jesus já tinha mostrado para ele a fragilidade dele. Ele já tinha os sentimentos vencidos dentro dele, vencidos pela própria consciência dele. Mas o que acontece? Ele não tinha estabilidade no comportamento. Ele, sob a influência e o influxo do Cristo, ele comportava quase igual um anjo. Mas a hora que era submetido à provocação, não dava conta. E o que acontece? Ele vai e fala para o Pedro: Pedro, quando você fizer a tua conversão, guie minhas ovelhas. Ou seja, você tem chance, mas é lá na frente. E o que foi preciso acontecer com Pedro? Como é que o Pedro ganha força, ganha estabilidade? Ele precisou mudar para Jerusalém, levar a família inteira, porque sem a família a gente não dá conta. Sem espíritos que têm lastros de afeto conosco, não turbina determinados sentimentos bem construídos que temos. E os vencidos ganham a parada. Por isso, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Pedro precisou levar, inclusive, a sogra dele, que devia ser uma sogra diferente. E ele muda lá para Jerusalém, o epicentro do judaísmo, e ali ele monta a Casa do Caminho. Aí, décadas depois, o que acontece com ele no final da vida dele? Segundo a narrativa de Humberto de Campos,
ele é crucificado de cabeça para baixo, né? Ele não aceita ser crucificado em pé. E aí sim, aí a identidade espiritual manifesta. Ela teve lá o tempo inteiro, só que ela estava entulhada pela personalidade espiritual. Não é só a personalidade da encarnação. A gente tem uma personalidade espiritual, uma máscara, que é o reflexo nosso. Quando a gente está diante de determinada situação, a gente reflete os sentimentos vencidos. E toda reflexão é passiva. Não houve o acionamento da vontade, houve o reflexo. E aí a onda local que determina o que sou. Não é eu que determino o que vou fazer. A identidade nossa é a expressão nossa. A personalidade nossa é a reflexão nossa. A reflexão é igual a um espelho. Quem determina o reflexo é o objeto colocado em frente ao espelho. A identidade espiritual é quando eu decido por mim mesmo. E eu só manifesto pela minha identidade espiritual de que maneira? De que maneira? Se eu caprichar. A palavra é essa. Fazendo homenagem ao Cortella. O que é capricho? É fazer o melhor que posso com as condições que tenho, até que as condições melhorem e eu faça melhor ainda. Se eu não capricho, não é a consciência que expressa. Os sentimentos vencidos me movimentam. Dá para ser bom cidadão, dá para ser bom filho, dá para ser bom pai, dá para ser bom profissional e não viver. Vocês percebem? Nós temos que perceber o contexto dentro da gente. Onde que nós estamos aprisionados? E manifestarmos-nos pela nossa identidade. A gente trabalha o dia inteiro, chega em casa, a esposa está ali às vezes na cozinha, esquentando uma comida lá, por exemplo, na janta. E a esposa às vezes olha para a gente e vai assim: oi, bem, como é que a gente faz? Oi, bem, tá boa? E passa. Mesmo falando oi, bem, mas eu não dei o que eu podia dar. Eu não expressei os conteúdos que estão dentro de mim. Por isso que a gente precisa da doutrina espírita. Não adianta eu lá no mecanismo da mediunidade estudar que sem concentração, sem atenção, sem vontade ativa, eu sou dominado, não domino o ambiente. Ou eu sou campo induzido pelo ambiente, ou sou campo indutório. Então, se eu tenho um parente na minha frente, esse parente está ali para quê? Para que eu apresente a melhor versão de mim mesmo para ele. Toda vez que eu não apresento a melhor versão de mim mesmo, eu dormi. E por quê? Para que apresentar a melhor versão de mim mesmo? Tomara que não fique técnico demais, mas eu tenho que falar essas coisas assim. Toda atividade psicofísica, isso aqui é uma atividade psicofísica. Eu estou pensando, tenho uma ideia abstrata dentro da minha mente. E eu estou materializando ela em sons inteligíveis. Eu estou gesticulando, eu estou falando, estou gastando oxigênio, glicose. Tem uma atividade psicofísica. Toda atividade psicofísica transubstancia-se. O que é transubstanciar-se? Transforma uma substância em outra. A maneira de um gerador de energia elétrica a diesel. A combustão do diesel
não cria energia. É transubstanciada em energia elétrica. O André Luiz dá esse exemplo aqui, literalmente, para nós. Um espírito é esse gerador, que a palavra é ruim, esse transformador de energia. Se eu não caprichar aqui na palestra, a força eletromagnética que eu produzo em mim é de baixo escalão. Dá para eu decorar um tanto de texto e dar aula de espiritismo aqui, às vezes muito bonitinho, e não resolve nada para mim. Porque o reino de Deus é para ser construído no meu coração. O coração é o hardware das forças eletromagnéticas, que só podem ser produzidas pela atividade psicofísica. Não basta eu ser autor, eu tenho que ser ator na minha vida. De acordo com a atividade psicofísica, eu vou substancializando dentro de mim forças eletromagnéticas que me algemam ou que se transformam em asas libertadoras. Percebe? Não tem jeito de escapulir. A obra que nós viemos fazer na nossa vida não é o que nós estamos fazendo lá de fora. Não é ser um bom profissional, não é ajudar em casas beneficentes, não é nada de fora. Para falar a verdade, o espírito é bom nisso. Eu não sei se a notícia é boa ou se a notícia é ruim, mas eu quero informar para vocês que lá em Moisés nós estávamos com esse movimento já, nós aqui, nesse grupo aqui. Essa é a característica nossa. Nós encantamos facinho com a ideia. E a gente tem deixado no reino da terra obras joia. Por isso que nós temos créditos. Mas nós não temos dado conta de interiorizá-las. Nós não entendemos como é que interioriza o processo. Porque a obra de Deus é feita no coração do homem. E é feita pelo próprio homem. Não tem jeito de um terceiro fazer. Então a obra não é o que eu estou fazendo, é o que eu estou me tornando. Por isso que eu repito, se dentro da minha casa eu não apresento a minha melhor versão, eu não produzo a força eletromagnética devida dentro da minha intimidade. Está claro o raciocínio? Não basta o raciocínio, vocês percebem como é que não basta? Porque se vocês estiverem cansados, se a gente estiver mal dormido e mal alimentado, a gente produz menos para o espírito que somos. Eu não sou José, não sou José Lemos, e nem devo estar José Lemos mais. Até ontem estava mais ou menos estar José. Eu tenho que botar o José para trabalhar para mim. Eu não posso correr o risco do José ser o defunto de mais sucesso do cemitério de Boa Esperança. Eu já tive várias personalidades que venceram no mundo. Várias personalidades que desencarnou com pompa. Mas o que sobrou mesmo é a versão minha aqui. Eu sei, eu estou totalmente atualizado, como se fosse um aplicativo. E a hora que eu olho a atualização, eu não gosto dela. Independente dos resultados no mundo que eu via ter, o resultado é esse que eu analiso aqui agora. Sobrou isso. Vocês estão percebendo a gravidade? Não é o caso de vocês, né? Vocês estão percebendo o processo? Aí é uma dificuldade, vocês estão vendo? Porque aqui, assim, eles estão falando assim, vai lá, rapaz, vai, fala, como diz o outro, vai com prosopopeia para você ver onde você para. Porque vocês imaginam,
Tô até conseguindo um certo nível de presença aqui. Mas aí o sentimento vencido já começou. Não é possível, esse menino tá mexendo demais. Esse menino, onde que ele tá querendo ir? Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo o arrastamento? E não adianta, ó, por mais que eu esteja brincando, eu já fui arrastado já, ó. Já perdi presença. Então veja o que acontece. Não tem outro jeito para nós a não ser a gente tomar uma decisão mesmo tremenda de que lado que nós queremos ficar. Não dá mais para nós fazer bico com esse processo. O espírita não tem como fazê-lo. Porque vai gerando piora do estado íntimo. Essa que é a verdade. Quando a gente entra na rede do Cristo, não tem jeito. Tá bom. Eu tenho que dar conta de entregar a pá e a rapadura. É difícil. Mas assim, se eu quiser controlar o ambiente, eu vou perder de novo. Vocês entendem, gente? Tá muito ilustrativo, né? É lógico que eu vim com a comissão mesmo, assim, a turma espiritual comigo. Eu não programei nada, eu tava tomando banho, 6h30, eles me gritaram lá na porta. E o que acontece? Cada um, eu não preciso falar para vocês, né? Vocês têm filho, vocês têm... Quem não tem filho tem sobrinho, tem menino. Cada um universo. E cada um demanda a manifestação de um tipo de característica da minha consciência, de mim mesmo, que eu já tenho. Em tese, eu já posso ser um espetáculo de pai para cada um dos 5 filhos que eu tenho. Um espetáculo. Só que isso não está estabilizado em mim. Eu preciso desenvolver uma atividade psicofísica específica com cada um, pautada na necessidade que cada um tem, para que eu substancialize a lei no meu coração. E essa lei que já está na minha consciência, essa foi sim construída por Deus até agora. Porque a consciência nossa, ela é o resultado das múltiplas falências que as múltiplas personalidades vão tendo. Quando a gente erra feio, pensa na própria encarnação. Quando a gente erra bonito mesmo, sabe aquela rebuscada? A hora que a gente termina a rebuscada, a gente tem sentimento e sabedoria em relação àquilo. É ou não é? A consciência foi sendo forjada na trajetória multimilenar do espírito. Fomos forjando essa consciência. Vai fundindo cada perda dessa, cada falência. E depois vai tornando um sentimento inato, igual está lá no que é o Espiritismo. A consciência é um sentimento das boas resoluções tomadas pelo Espírito. Porque depois que eu aprendo, eu já sei aquilo. Por isso que o Espírito não retrograda, você não perde consciência, mas você se complica feio. Se a gente pegar no livro Renúncia, a hora que a Alcione queria vir resgatar o amor da vida dela, deu um frio na barriga do mentor dela. Você tem certeza que você está querendo? Você vai encontrar com aquele sujeito lá e é o seu amor. E você não vai ficar com ele. Você está entendendo o que vai acontecer com você lá embaixo? E aí vai. Porque eu posso me comprometer? Porque dependendo da atividade psicofísica que a Alcione tivesse, ela ia produzir forças eletromagnéticas dentro da intimidade dela que sequestraria ela, que aprisionaria ela. Todos os romances de espíritos tratam desse assunto. No livro Ave Cristo, a hora que Quinto Varro vai atrás do mentor do grupo deles lá, chamado Cláudio, e fala assim: Cláudio, eu quero encarnar de novo, porque eu tenho um filho do coração, o Tassiano, e eu preciso resgatar esse espírito.
O Cláudio olha bem no olho dele e fala assim: eu não te recomendo. Você corre um risco tremendo de se comprometer e não voltar. Por quê? Porque você correrá o risco de exercer atividades psicofísicas que resultarão em forças mento-eletromagnéticas que te aprisionarão. E você perde a condição de liberdade de avanço que você tem, inclusive de ir para frente, em outros níveis vibratórios aqui dentro do próprio planeta. Vocês estão percebendo? Olha o cuidado que nós não temos que ter com o tipo de atividade psicofísica. E olha a oportunidade que é ter filho. Porque para o José ter 5 filhos, vocês já entenderam que eu vou continuar falando? Vocês já sabem? Vocês percebem que o que é transcendente é muito mais do que o que é imanente. Eu não preciso nem falar mais quem está prestando atenção. O José ter 5 filhos em 2018 é só um louco varrido mesmo. Louco varrido. Porque é certeza absoluta. São 5 centros de custo. Começa assim. O José perde direitos do ir e vir dele. Eu ainda vim no carro agora, ainda vim pensando nisso. Eu estava meio atrasado, precisava concentrar no que eu ia falar. Eles vieram com baralho, eles entraram com baralho, um jogo doido lá, não é baralho normal. E ligaram a luz de dentro do carro e já começaram a cutucar um com o outro. Tá, já que é minha vez? Não sei. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu olhei para trás, se vocês não sossegar, eu não dou conta. Vocês estão me congestionando os núcleos, as forças mento-eletromagnéticas, tudo ativando. Vocês percebem? Então veja só, é loucura para o José ter 5 filhos. Porque realmente o tempo para o José diminui. Se o José quiser ganhar mais dinheiro para ele gozar a vida, é no mínimo 5. Eu posso até dar conta do recado, mas eu aumento o risco de não dar, porque 5 filhos. E os desdobramentos disso? É 5 filhos, mas vai vir 5 agregados, nem sei de que jeito que é os agregados, como é que vai ser isso? Depois vai desdobrando. Então, vocês percebem, para o José não tem lógica. E é isso que o materialista tem feito, porque as famílias têm ficado de que tamanho? Cada vez menores. E mesmo as menores, o que tem acontecido? Cadê o lar? Lar não é parede. Lar é aquela coisa que você chega lá na esquina, você sabe que tem um lar numa rua. Não é verdade? Até a arquitetura mudou. Eu brinquei com um amigo meu, arquiteto. Falei assim, faz um projeto, uma casa com alpendre. Ele falou assim, o quê? Quê? O que é isso? Por quê? Porque nós fazemos um muro lá na frente da casa. Porque realmente é difícil mesmo. As famílias viraram repúblicas. Não é verdade? Tem exceção, é lógico. Mas vocês percebem o processo que nós estamos dizendo? Olha para você ver a minha dificuldade. Meu pai falou, ó, me sequestrou. Não é ele falar. Não é que eu estou chamando atenção. Mas assim, a fragilidade é tamanha. Eu estou falando, a fragilidade é tamanha. Porque a gente não consegue. E eu estou naquele momento que os espíritos assim, vamos ver se você vai ou se você não vai. Eu estou sendo provocado. Tipo assim, você vai. Não é para brincar. Vocês percebem? Então, veja o que acontece. Onde que eu estava? Retomei de novo. Porque eu estou com assessoria espiritual muito boa aqui hoje. Senão não dava conta mesmo. Olha o que acontece. Para o José, é uma trabalheira danada os filhos. E se eu permitir que o José me arraste, eu saio pior da encarnação do que eu entrei por ter 5 filhos mesmo. Se eu for ficando revoltado, se eu for ficando bravo, se eu ficar com medo, se eu ficar igual um neurótico, correndo atrás, querendo dar tudo que a gente imagina que esses meninos podiam precisar e etc., o que vai acontecendo? A atividade psicofísica minha vai ficando de péssima qualidade. E as forças mento-eletromagnéticas vão se incrustando em mim e eu vou ficando aprisionado.
É o que nós temos feito com a dor. A dor tem vindo para salvar o homem, em vez de salvar, está complicando ele, porque ele revolta com a dor, ele não aceita a dor, ele não entende a dor, aí fica pior, mas não tem outra solução. Agora, em contrapartida, para mim, pro José é ruim ter 5 filhos, mas para mim é um espetáculo. Para mim é um espetáculo. Porque veja o que acontece. O que falta para nós é a estabilidade mental e de atividade. Todos nós, 1 minuto, 2 minutos, 30 minutos, a gente é quase um o quê? Um arcanjo, não é? Não tem hora que a gente faz a coisa perfeitinha. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E quando a gente vai para o plano espiritual, depois da gente dar uma queimada nas forças eletromagnéticas doentes, onde que a gente queima força eletromagnética doente? Onde? Quando a gente desencarna. Onde que a gente queima? Onde que a gente queima? Hein, gente? Vocês percebem? Veja o que acontece. Há necessidade, porque é natural um processo de agremiação quem tem a mesma vibração. Então a gente vai para esses núcleos que estão lotados de forças eletromagnéticas desorganizadas. Por isso que a gente vai para o umbral, né? O inferno, aquela coisa toda. A gente desencarna pautado nas forças que a gente está armazenando. Agora, essa prosa não é para passar medo em ninguém, né? Não é para jogar praga em ninguém. É assim, como é libertador essa doutrina para nós e esse conhecimento. Porque eu não tenho que inventar moda, eu não tenho que buscar lures, como está lá no Evangelho, o que o mundo não pode nos oferecer. É aquela tarefa dada para mim, com aquele grupo restrito de pessoas, desde que eu apresente a minha melhor versão, eu estou produzindo a força eletromagnética adequada e estou me expressando do meu jeito, pelo espírito imortal que sou. Então pensa bem, se a gente precisa construir dentro de nós forças que nos estabilizam, se nós precisamos construir dentro de nós forças que nos estabilizam, qual que é a meta da encarnação nossa? Qual que é a meta? Porque nós temos que ter isso muito claro. Qual a meta? Vamos voltar no Hanan, ó. O que você está fazendo aqui, Galileu? Eu vim implantar o reino de Deus no coração do homem. Aquela turma ligada no Cristo, o Cristo não fez a obra de ninguém, dentro de ninguém. Cada um que teve que fazer a obra dentro dele. Então, qual a meta nossa? Como é que funciona isso? A nossa meta é implantar na nossa intimidade psíquica a constante de servir. Constante não é constância. Constância já é o comportamento. Constante é uma força eletromagnética que tem que ser substancializada dentro de nós. Se eu não tiver esse suporte ainda físico, uma matéria com uma outra estequiometria, uma matéria que não é com átomos da tabela periódica nossa, mas matéria ainda, se eu não substancializo essa constante de prontidão de servir, toda hora que eu for pego de improviso, eu caio, porque eu reflito em vez de manifestar eu mesmo. O primeiro
impulso nosso tem que ser de servir o outro e não de autodefesa. É o que está lá no homem de bem, sede perfeitos. O homem de bem é caracterizado pelo primeiro impulso que ele tem em qualquer troca, ele atender a necessidade de alguém ou do ambiente que ele se encontra. Mas eu só consigo sê-lo se eu implanto na minha intimidade a constante de prontidão de servir. Tá claro? E é uma constante física. Exemplo de constante física: velocidade da luz no vácuo. Tá muito técnico? Tá chato? O que o Einstein provou para nós? Que se eu botar um carro, se eu parar um carro aqui que tenha farol e botar um radar perpendicular ao carro, quando eu ligo o farol, se esse radar desse conta, se ele tivesse sensibilidade para isso, ele ia medir a velocidade da luz, que é aproximadamente 300.000 km por segundo, certo? Se eu pegar esse mesmo carro e acelerar ele a 200 km por hora, chegar em frente a esse radar e ligar o farol agora com o farol em movimento, o que é a lógica? A velocidade da luz vai ser 300.000 km por segundo mais 200 km por hora, fazendo a conversão das unidades. O que acontece? Não acontece isso. Acontece é que não acontece isso. A velocidade se mantém em 300.000 km por hora. Porque uma constante é algo que a natureza inteira sustenta ela. E não dá para nossa cabeça concatenar. E vocês não tentam, não, senão vocês desviam do foco aqui. Mas o espaço mingua para manter a velocidade. E dá para fazer isso em laboratório e mostrar aí na matemática. Por quê? Porque nesse plano que nós vivemos, nós não aceleramos uma partícula acima da velocidade da luz. E por quê? Se acelerar, ela muda para o plano espiritual. Eles estão tentando dar outro nome. Simplesmente ela passa por outra vibração. Então a gente é sequestrado nesse espaço-tempo. Então vira uma constante. Agora, toda constante, nós estamos falando aqui de física? Eu estou falando aqui de física? Eu pergunto para vocês. Eu estou falando aqui é de física? Eu estou falando aqui é do Pai. Eu estou falando aqui é de Deus. A lei natural, ela é tanto rege matéria quanto espírito. Então nós estamos falando de Deus. E a lei de amor está clarinho também lá no Livro dos Espíritos. A lei de amor é a lei de atração entre as criaturas. Atração. Então, se eu não consigo implantar em mim, espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo, hein? Se eu não implantar em mim a constante de prontidão em servir, toda vez que eu relacionar com a pessoa e o primeiro impulso não for de atender necessidades, eu descolo de Deus. Eu desconecto. Eu não pego o Wi-Fi divino. Eu não viro um roteador de Deus. Hoje nós estamos mais ricos para entender isso tudo. Por isso que a meta é implantar na minha intimidade psíquica a constante de prontidão de servir. Aí vocês podem falar assim, muito bonito. E daí? Como fazê-lo? Como fazê-lo? Exercitando. Olha o verbo. Vamos pensar no verbo, porque o verbo é o movimento. A meta é implantar na nossa intimidade psíquica uma constante física. Eu nem vou abrir mais, que a gente poder. Se vocês for lá no mecanismo da mediunidade, vocês vão ver que tem constantes elétricas, tipo indutância, capacitância, resistência. Tudo facilita, por exemplo, a mediunidade, porque são constantes físicas. Nós precisamos implantar a constante
de prontidão de servir, para que a gente não seja manipulado pelo ambiente. Porque nós vamos voltar aqui umas 3 vezes ainda e nós vamos achar isso aqui mais ou menos do jeito que está ainda. Não é para desanimar ninguém. Mas consertar de fora é problema da providência divina. Se eu não consertar de dentro, eu não entro nessa obra, porque a obra é dentro do coração do homem, entenderam por quê? Então, se eu ficar com a ilusão que o planeta de regeneração vai botar um monte de anjo andando aí na rua São José, lá no shopping do café, para que eu me mantenha anjo também, nós estamos iludidos. Por isso que eu preciso implantar na minha intimidade psíquica a constante de servir, constante de prontidão de servir. Como fazê-lo? Exercitando a postura de cuidar. Exercitando a postura de cuidar. Porque quando a gente cuida, a gente começa a treinar. Então, se eu estou com os meninos ali, eu vou cuidar deles, eu tenho que renunciar a mim mesmo. Eu não posso deixar o sentimento vencido tomar conta de mim. E quanto mais focado eu fico nos meninos, o que acontece? Eu estou exercitando a postura de cuidar. Mas se os meninos vêm na palestra e vão embora das palestras e eu não sei onde que está, não sei o que eles estão fazendo, não sei o que eles estão andando, não chamei eles para vir para cá e eles vêm para cá e ficam andando aí para o centro. Como é que eu faço? Como que eu exercito a postura de... E tem 3 meninos, mas não é 3, tem 4 meninos comigo aqui hoje. Porque tem um meninão grandão de 82 anos de idade. E vai ficando tudo menino, ou não? Ou não? E não é da bundinha fofinha. Bochecha rosadinha. É ou não é, gente? E se eu olhar aquilo ali e falar assim, nossa, o que está acontecendo com as famílias e os idosos? Eu falo assim, será que os velhinhos mudaram? Quando eu nasci ainda era do tempo quando eu nasci que os velhinhos eram queridos. Todo mundo queria os velhinhos dentro de casa. Agora o que a gente quer com os velhinhos? O povo quer os velhinhos? E o preço que ficou cuidar do velhinho? Já notaram? Para manter cuidador 24 horas por dia, no mínimo 3 funcionários por dia, né? 8 horas por dia. Aí você faz a... Nossa, só cuidar de um velhinho, 10 mil reais. Ainda bem que tem Vila Vicentina, ainda bem que os vicentinos, nossa senhora, né? Vamos fazer uma homenagem, abrir uma parte para os vicentinos. Que espetáculo de beneficência, lá no que toca a eles fazerem, bem feito. Mas já pensou, a hora que eu mando o meu velhinho, que eu tinha direito de exercitar a postura de cuidar, eu entrego o meu velhinho para o outro cuidar. Para mim ter qual atividade psicofísica? Vocês estão entendendo? Uma atividade psicofísica atividade psicofísica que o José vai comprar uma outra casa para ele. Ele tem que pagar a casa, ele não pode morar em casa de aluguel, não. E aí no final da encarnação dele, ele compra a casa. Ele faz até festa no final da encarnação. 15 dias depois ele morre, o José. E ele fica um defunto que tem uma casa. E ele não aproveitou a oportunidade que ele tinha para fazer outras coisas, tendo outros padrões de atividade psicofísica que resultariam em forças mento-eletromagnéticas libertadoras dele. Então, olha como é que a lógica do homem é paradoxal à lógica do espírito. E se eu não tiver de olho no meu desejo central dominante, da minha persona, o que acontece? Ele ganha parada. Porque a hora que tem qualquer tipo de instabilidade, a minha manifestação é uma manifestação reflexa e não a expressão de mim mesmo. E sim o reflexo de mim mesmo, que é a personalidade espiritual. Tá vendo essa corrida dos meninos? A gente fica... Você tá vendo como é que eu dou conta de ficar atento aqui, escutar o barulho de lá? Olha para vocês verem, porque é milenar a perspicácia do homem. O homem vencedor.
O homem que larga sempre um coringa debaixo da manga. Porque o instinto de conservação fez isso conosco. Preserva você. Ganha parada você. Viver é competir. É assim que é o nosso psiquismo. Por isso que a didática do Cristo é claríssima. Negue-se a si mesmo. Pegue tua cruz e siga-me. Tá claro o processo? Mas então, voltemos à pergunta, ó. Qual a meta? Gente, vocês têm que acordar amanhã cedo. A hora que vocês abrirem o olho, vocês vão assim, nossa, a minha meta é implantar a constante de prontidão de servir. Aí quem é casado já dá uma olhadinha de lado, assim, ó. E para mim fazer isso, eu tenho que apresentar a minha melhor versão de mim mesmo. Pensa no bom dia, como é que vai ter que sair. E Deus ajude vocês, que aí depois vocês vão pro banheiro com aquela pessoa, vocês, depois vocês vão chegar lá na cozinha, e lá na cozinha acontece um monte de coisa, para não falar quem já olhou o WhatsApp, já mudou tudo, os planos e etc, etc. Vocês estão percebendo? Então, implantar a constante de prontidão de servir. Como fazê-lo? Exercitando a postura de cuidar. Então já disputa com os irmãos. Não deixa a mãe sair de perto de vocês, nem o pai velhinho, nem a titia, nem nada. A turma tá trocando tia por cachorro, tia por gato. Eu atendo gente no meu consultório, pelo menos uma vez por mês, eu atendo alguém que tá mal porque perdeu um bicho. Eu não atendo gente que fica mal porque a tia morreu. Começa a reparar. Isso, eu no começo eu perguntava, mas eu ficava tentando entender assim, não, a cachorrinha é mais, porque é mais assim, eloquente, sei lá a palavra, do que a tia. Aí a pessoa explica pra gente, mas não, mas Deus me livre de tia, Deus me livre de concunhado. Cachorrinho não, cachorrinho me ama. Cachorro não tem identidade espiritual, ele não ama. Cachorro reflete com tudo. Por isso que é um espetáculo. Ele é um espelho vivo. Tratou direitinho, tumba. Igual a vovó falar assim, esse netinho me ama. Deixa o outro caprichar mais do que a vovó, ele fica com o outro e não fica com a vovó. Vocês estão entendendo a cara? Enquanto nós buscar luzes externas, nós não implantamos o reino de Deus na nossa intimidade. Vocês estão entendendo o que eu não estou falando, gente? Então a meta. E, gente, tem que ter objetividade. Inteligência foi feita para ser usada. Não pode ter preguiça mental. É o que eu falo para os meninos. Não tem um miolo mole. Não fica com miolo mole. Cabeça foi feita para pensar. Porque se a gente fraqueja, os sentimentos movimentam a gente. Então implantar, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, cada movimento da minha vida. Se eu sou médico, eu tenho que exercer a postura de cuidar de todo paciente que sentar na minha frente. E eu tenho que dar tudo que eu posso na frente daquele paciente. Porque assim, a lei não exige que eu dê nada que eu não tenha. Mas a lei exige que eu dê tudo que eu tenho. Senão eu não conecto com Deus. Vocês percebem? Então, exercer a postura de cuidar. Mas como fazê-lo? Outro verbo, abdicando de todo traço de exigência. Qualquer traço de exigência, eu interrompo o exercício da postura de cuidar. Se eu exigir, babau. É necessário abandonar pai, mãe, casa, esposa, terras para ganhar a vida eterna. É assim que está lá no Evangelho. O que é abandonar esse povo? É abandonar eles? É abandonar o pai que eu idealizo. É abandonar a mãe que eu criei dentro de mim, que eu queria que ela fosse daquele jeito. Como é que é abandonar a esposa? Esse é uma beleza, pegar esse pedaço lá da... É abandonar o ideal de esposa. Porque isso não é a esposa, isso é eu mesmo. Se eu crio um ideal de pessoa, eu estou querendo relacionar comigo mesmo. Isso chama egocentrismo, é egoísmo, não é força de amor de nada. Então veja só, todo traço de exigência
Se eu olhar na cara dos três aqui e querer idealizar eles serem diferentes do que eles vão serem, eu tô frito, né, gente? Dá para vocês até não rezar para aquele José lá, porque os 5 filhos agora, como é que vai ser? E reza para mim mesmo, aproveitando a deixa. Vocês rezam, mas assim... Mas reza mesmo, é brincadeira, não é verdade. Já que chegou nesse assunto aqui, toda vez que vocês pensarem em mim, reza, vai ver se eu dou conta. Eu preciso, porque amar é isso. Amar é apresentar a melhor versão de nós mesmos para o outro. Caprichar. Não reza deitado, não. Senta na cama e reza para mim. Deus ilumine aqui, rapaz. Gente, porque não tem jeito mesmo. A hora que eu tô falando assim, porque não tem jeito mesmo. Amai-vos uns aos outros. Se eu não tiver, no meu programa reencarnatório, eu precisei, assim, vou citar só alguns, mas eu precisava de uma mãe que me amasse muito, depois uma esposa que me ama muito, depois um irmão que com a mediunidade dele abre as portas do céu para mim, depois filhos amados que chegaram no lar, porque aí já é mais fácil o magnetismo. Quando a gente está diante de uma pessoa que nós temos a construção magnética do homem com ela, já há uma construção de sentimentos de homem nos dois, só que sentimentos equilibrados. Facilita apresentar a melhor versão da gente para quem a gente gosta. Inclusive, porque o evangelho é um roteiro total para tudo. É por minha conta, mas eu imagino assim, a primeira pessoa que Jesus evangelizou era o sujeito que ele mais gostava, porque amar ele ama incondicionalmente. Mas chamego você tem com aqueles que já está mais parecido com você, é natural, garça com garça, jacu com jacu, andorinha com andorinha. É lei, não tem jeito de derrogar a lei. Então assim, o primeiro evangelizando do Cristo, na minha opinião, é João Batista, que era o primo, o amigo de infância, filho de Isabel. E perguntaram para ele quem que era o maior, e ele falou isso mesmo. Dos filhos de mulher, o maior é João Batista. Então assim, você começa a cuidar é de quem você gosta primeiro. Essa é a bênção da encarnação. Quando você identifica que do teu lado tem quem você gosta. Eu precisava ter alguns filhos ali que eu já gosto, construído em outras encarnações. Se eu não tivesse tido esses condicionamentos, era impossível a gente fazer isso aqui. Só que eu tenho certeza que os programas nossos são muito parecidos. Nós somos muito parecidos. Então vocês devem ter os amores de vocês. Que se vocês catar miúdo, vocês não enxergam. Porque ele tem defeito também, o amor de vocês. Então se vocês olharem no defeito deles, a gente perde o embalo. Então veja só, vamos repetir de novo. Aqui é para repetir mesmo. Qual que é a meta? Qual que é a meta? Qual que é a meta? Quem? Fala aí, só um, pelo amor de Deus. Aí. Qual que é a meta? Implantar na nossa intimidade psíquica a constante de prontidão de servir. Se eu não tiver essa força eletromagnética lá, eu vou ser pego em cada esquina e vou reforçar os sentimentos vencidos, que são retroalimentados pela atividade psicofísica daquele que late. Ficou claro? Agora, a prosa? Primeiro verbo é implantação. Para quê? Amanhã, a hora que todo mundo acordar cedo, olha para o lado, dá uma viradinha de olho assim, faz, mas não é possível que é ela. É. Ela é milimetricamente calculada para isso. Ela foi confeccionada para a gente. Como fazê-lo? Exercitando a postura. Por que eu estou usando a palavra postura? Porque não é comportamento postura. Dá para me pagiar os meninos domingo o dia inteiro e estar pensando, por exemplo, em vir aqui de noite. Eu não tenho presença lá a hora que eu estou cuidando. Dá para mim pagiar um menino o dia inteiro e ficar pensando num problema que eu estou passando por ele o tempo inteiro. Dá para mim pagiar um menino o dia inteiro e ficar pensando quantos sacos de café que eu vou colher. Esse café vai baixar mais ou não vai? Por que vocês acham que eu estou dando esse exemplo? Hã?
Então não tem enganação. Não tem enganação. Postura é postura. Repito. Se eu não caprichar, eu não tive presença no meu universo íntimo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu sou uma morada. Se eu não tiver presença no meu mundo, os sentimentos vencidos me movimentam. Certo? Então, exercer a postura de cuidar. Postura, que não é comportamento. Se ficar com os miolos mole, não tem postura. Com o miolo mole, empurra com a barriga. Não basta. Por isso que a gente tem desencarnado com um ganho mínimo. E às vezes a gente é condecorado, aplaudido, fazem busto para nós, porque nós comportamos direitinho como bom cidadão. Repito, desde Moisés nós temos feito tarefas boas para o mundo. E tudo que é feito no reino da terra fica para o reino da terra. As coisas do reino do céu, que é o nosso objetivo. Exercitando a postura de cuidar. Como fazê-lo? Abdicando de todo traço de exigência. Se eu exigir, babau. Mas vem essa pergunta, você diaba dessa pergunta de novo. Como fazê-lo? Como abdicar de todo traço de exigência? Se permitindo admiração pelo potencial de criação do outro. Se permitindo admiração pelo potencial de criação do outro. Vamos no Cristo, senão nós não damos conta nunca. Como é que ele fazia? A hora que o Cristo viu um sujeito extremamente presunçoso, porque presunção é o orgulho do saber. Esse sujeito, ele tinha certeza absoluta que ele sabia de tudo. Um sujeito extremamente arrogante. Que o arrogante é aquele sujeito que, além dele ser presunçoso e ter certeza que sabe, ele quer impor o que ele sabe para todo mundo. Todo mundo tem pensado o jeito dele também, então ele arroga. Um sujeito extremamente agressivo e extremamente violento, a ponto dele matar literalmente. A hora que o Jesus chegou em frente a esse sujeito, é lógico que Jesus não precisava exercitar postura de cuidar. Jesus já sabe, já tem. Nem sei se é constante, né? O Cristo é outro nível para nós analisar. Mas ele vem ensinar como é que faz. A hora que ele olha para esse sujeito, ele vê o criminoso, ele enxerga o criminoso, ele enxerga as barbaridades que esse sujeito estava fazendo. Ele enxerga o quê? Ele enxerga uma criatura resoluta. Ele enxerga uma alma vibrátil. Ele enxerga uma alma que não titubeia. Ele enxerga uma alma extremamente apaixonada por aquilo que ele acha que é certo. E Jesus faz de Saulo um São Paulo. Vocês percebem? A narrativa do Emmanuel, ela é doce. Ela é doce. A prosa é assim: com inenarrável afeto, Jesus chega perto de Saulo. Com indescritível amorosidade, Jesus chega perto do doutor da lei. E o doutor da lei cai no chão e verte no chão. E não exige nada. Ele pergunta só para ele, né, sacando níveis outros de consciência de Saulo: por que me persegues? E a resposta, né, é uma resposta pergunta, né? Que ele já entendeu tudo, né? Que tinha potencial, né? Que queres que eu faça? Jesus exige alguma coisa? Nada, ué. Vai onde você está indo. Você não está entrando em Damasco, atrás do Ananias? Vai. Não tem exigência.
Humberto Campos fala lá no Bom Ânimo, lá com o Bartolomeu, a hora que Jesus está fazendo assistência fraterna com o Bartolomeu. Bartolomeu pergunta assim, mas a verdade exige da gente, então? Não, Bartolomeu, a verdade não exige. A verdade transforma. Porque nós temos que irradiar os nossos filhos com a melhor versão que nós temos de nós mesmos. Eu quero ver se vocês dão conta enquanto eles estão menininhos. Já tô perdendo meu tempo, porque eles estão ficando mais velhos, aí vai ficando complicado. Mas enquanto está naquele tempo de semeadura, eu vou convencê-los com a minha irradiação. Então, voltando lá, eu tenho que abdicar de todo traço de exigência. Como fazê-lo? Se permitindo admiração pelo potencial de criação do outro. Eu tenho que enxergar a semente de anjo que todo mundo é. Pensa no parente custoso de vocês agora. Ou vizinho, sei lá, vocês é espírito de luz ou alguma outra aí. Porque enquanto a gente selecionar que Deus amar, a gente não implanta constante de prontidão de servir. Então é esse aí que vocês pensaram, esse é fenomenal. Esse é o que o alfaiate caprichou. Porque é esse aí que vai possibilitar que aqueles sentimentos centrífugos... O que é sentimento centrífugo? É o que eu produzo. A única coisa que a gente tem de original, gente, é a nossa maneira de amar. A única coisa que é original de uma criatura, de uma individualidade. Então é só quando eu expresso-me pela identidade espiritual minha que eu amo e que é eu que estou fazendo. Do contrário, eu sou movimentado pelo ambiente, igual nós estamos falando. Então eu tenho que apresentar a minha melhor versão para esse parente, porque eu vou substancializar dentro de mim o que eu já consigo concatenar da lei. Eu sou é isso. E na medida que eu vou percebendo que eu sou isso, eu consigo enxergar o potencial do outro também. Porque o que é uma alma? Quando Deus cria uma alma, Ele cria um potencial de manipulação infinito da matéria. Isso que é uma alma. O indivíduo, por mais vil, por mais criminoso, por mais atrapalhado, ele já tem uma identidade espiritual extremamente bem estabelecida e ele é um anjo em potencial. Quando Lóginos furou o carro físico do Cristo lá na cruz, ele enxergou quem naquele momento? Ele enxergou esse potencial todo que existia nele. Ele enxergou Pedro II, que fez quase tudo para nós aqui, segundo a narrativa lá dos livros do Chico. Lóginos foi Dom Pedro II, aquele menino que assume a responsabilidade do Brasil. Por isso que o Brasil é pátria do Evangelho, sim. Por isso que o Brasil já está tratando o coração de nós todos, sim, e faz tempo. Quando Jesus encontrou com Públio Lentulus, o senador romano, o que é um senador? Quem é um senador? Cuidado para não baixar a vibração. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando para identificar a identidade de cada um. Para nós enxergarmos o santo em potencial de todo mundo. E um senador, ele faz o quê? Ele legisla, ele faz projetos, ele faz leis. O senador Públio Lentulus era senador do Império Romano, no auge do sucesso do Império Romano. Esse cara era um estrategista, ele era um legislador de primeira. Jesus bateu o olho nele e falou assim: nossa, eu vou botar esse cara para coordenar a mediunidade do Chico. Vocês entenderam o que é ver o potencial? E o senador Públio Lentulus é o nosso Emmanuel. Por quê? Por que ele é um espírito que consegue coordenar a mediunidade do Chico? Porque ele tem essa capacidade estratégica. Ele legisla, faz projeto, tem visão de administração. Vocês percebem? A cada um segundo as suas obras. Agora, não adianta a gente ficar com essa filosofia toda se a gente não enxerga isso no outro.
E a maior delícia de todas é que eles botaram para nós treinar. Como é que a gente vai treinar? Nós vamos treinar a postura de cuidar com quem a gente mais gosta. Começa com eles. Agora, se eu trabalhar mais do que eu devia trabalhar, se eu preocupar mais do que eu devia preocupar, se eu cansar mais do que eu devia cansar, cada almoço, cada dia que eu não vou almoçar com esses meninos lá em casa, é um dia a menos de almoço que eu tenho para exercitar a postura de cuidar. O meu nanico lá, eu saí de lá e escutei ele conversando com a mãe dele. Mãe, eu quero crescer depressa. A Luísa não tinha participado de nada. Falou, o que é isso, Pedro? Por que crescer depressa? Vamos com calma. Eu quero crescer depressa. Porque ele foi lá na porta do banheiro também e falou assim, pai, eu também vou. Aí 4 anos não dá. E ele falando para a mãe dele lá que queria crescer. Depois eu vou falar para ela nem sabe. Ele não falou, ele estava emburrado, ele não explicou para ela. Porque ele queria vir comigo. E eu falei para ele que ele estava muito pequeno. Falei, ele tem que crescer para vir comigo. Então assim, você ter a bênção de ter um menino que fala assim, vem em mim, exercite a postura de cuidar, para que o Senhor implante na sua intimidade a constante de prontidão de servir, exercendo a postura de cuidar, não exigindo nada de mim. Porque a gente consegue olhar a criancinha que a gente gosta e separar o que é ilusão infantil do potencial daquela criança. Assim, nossa, esse menino, você já enxerga o profissional lá na frente. Por isso a configuração familiar ser a forja do espírito, ser a fábrica do caráter. E nós temos a gente abre mão disso tudo e deixa o homem nos arrastar para as necessidades fictícias que ele carrega. E ainda achamos ruim a dor. A sorte nossa é dar errado as coisas para o homem. A nossa sorte é encrenca. A bênção é que a gente já não consegue ser alimentado pela ilusão mais. O penúltimo jornalzinho do Conselho Regional de Medicina que eu recebi lá em casa, fizeram uma pesquisa multicêntrica, enorme, em 120 mil estudantes de medicina, em 43 países. O resultado é que 27,2% dos estudantes de medicina do mundo estão tomando remédio para depressão. 27,2%. Quem vai cuidar da saúde do homem? 8,6% montaram uma estratégia de suicídio. Por quê? Se o perfil desses meninos é o top do planeta Terra, que são jovens, relativamente inteligentes, tem que ter uma estrutura socioeconômica para manter eles fazendo um curso igual a medicina, tá ruim a vida? Por que a ruim tá a vida? Não se sabe. Estão pesquisando para ver. Foi o primeiro movimento. Tá lá no capítulo 5 do Evangelho, ou 6, Cristo Consolador. Não busqueis alhures o que o mundo não pode lhes oferecer. Se o médico não entender que é ele que precisa de paciente, ele que precisa ter o direito para ele exercer a postura de cuidar, para ele implantar na intimidade dele a constante de prontidão de servir, para ele ter lá dentro dele essa força eletromagnética que vai fazer ele conectar na lei da vida, que é a lei de amor. Como se a lei de amor é a lei da atração, como que eu vou amar quem é destramelhado? O único jeito é se eu focar no potencial dele e não na personalidade dele. Imagina o que nós temos feito com as notícias que a gente recebe na televisão, o que nós estamos emitindo para os nossos irmãos, por exemplo. Não vamos entrar em detalhe. Porque exercer postura de cuidar é de qualquer maneira, é direto ou indiretamente. Vocês percebem como é que nós temos feito? O que nós temos feito? Nós temos retroalimentado sentimentos vencidos pela lei dentro de nós mesmos. Então assim, é pegar ou largar. E quanto mais esclarecimento, pior. Antes
não ter vindo aqui hoje. O Emmanuel fala isso em várias obras. Tem espírito que não quer escutar. Chega perto e fala: não me fala. Não me fala, preciso me falar. Vocês percebem? Até culpa, gente, é ócio espiritual. Toda vez que eu critico qualquer situação, mesmo que esteja certa a crítica, foi ócio do espírito. O sentimento vencido entrou na jogada. Olha que trem esquisito, para nós encerrar. Esse livro que na minha cabeça é uma bomba. Esse livro é uma bomba. Eu já falei isso aqui, que eu olhava esse livro e achei que era o André Luiz não tinha, ele queria escrever mais um livro. Ele estava com vontade, ele criou um condicionamento. Aí escreveu uma bobagem lá. É assim que eu vi esse livro aqui. Já expliquei para vocês, né? Eu gosto mesmo é da crista da mitocôndria, do spin do átomo. Que é o indivíduo da cabeça assim, né? Oca, né? É assim que a gente pensa, né? Graças a Deus está dando tempo de enxergar. Essa primeira mensagem aqui, então, isso aqui para mim era a coisa mais boba do mundo. Que fala assim, ó, é duas palavras só. Assim, aprende, aprende. O verbo é assim, aprende. Humildemente. Se eu aprender qualquer coisa e for fomentando um certo orgulhozinho, eu me achar que eu sou mais o talzinho, que o outro não foi lá hoje, eu fui lá hoje, então amanhã eu estou com chance. É o sentimento vencido que foi acionado. Vocês percebem? Eu não tive presença dentro de mim mesmo. Então, se eu não aprendo com humildade, eu não tive presença dentro de mim mesmo. Qualquer coisa, porque não é aprender em escola, não, é qualquer coisa que a gente aprende em qualquer lugar. Porque por mais que nós conhecer tudo, não é nada, porque o universo é infinito. Vocês percebem? Estão entendendo o que eu não estou falando? Porque esse livro é só para ler o que não está escrito. Você pensa bem, porque era assim que o inteligentão aqui lia ele. Aprende humildemente. Já sei, já sei. Beleza. Qual que é o próximo? Vocês estão entendendo? Graças a Deus vocês estão. Graças a Deus vocês não estão entendendo, né? Porque se entende é o sentimento vencido. Vocês estão vendo como é que esse negócio de espírito é verdade? Gente, nós temos que desfragmentar a vida. Dá para fazer isso. Dá para nós sentir totalmente o espírito imortal que somos. Nós vamos matar a morte. Nós vamos morrer antes de desencarnar. Eu acredito piamente nisso que eu estou falando com vocês. E se eu dou conta disso, nossa senhora, qualquer um dá. Eu sei o que eu estou falando. Basta aproveitar o tempo. Fazer careta para cuidar. Por isso que eu olhei para a Luísa esse dia e falei assim, foi 5 cesarianas, né? Aí eu falei assim, nossa, agora que eu aprendi a aproveitar de neném. Ela olhou para minha cara. Entenderam? Eu não vou ter neném mais, parece. Vocês estão entendendo? Aí muda a lógica, gente. Eu não aproveitei do jeito que eu fui criando óculos para enxergar. Eu fui treinando. As 3 fases do processo é assim. Primeiro eu dou crédito para. Eu pego a ideia e dou crédito para ela. No gerúndio é acreditando. Então eu pego a ideia do evangelho. Acreditando. De repente eu crio. Porque eu não tenho que produzir a forçamento eletromagnética do espírito. Só que acreditar não garante nada. Eu acredito que eu vou voltar sem bater o carro para Boa Esperança. Mas dá para garantir? Dar crédito para uma coisa. Por isso que eu vim de carro e acho que volto. Primeira coisa é dar crédito para. Então eu falei assim, nossa, eu sou pai de espírito, não é pai de corpo. Então deixa eu treinar. E Deus é tão bom que bota os meninos com menos necessidade. Os que chegam na frente, eles precisam menos da gente, ainda bem. Estão entendendo o que eu estou dizendo, né?
Então nós vamos ter que ler a doutrina espírita inteira de novo, porque nada que foi escrito lá é para ser lido. Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, é que forma o homem de bem. Está lá no capítulo Sede Perfeitos, nos bons espíritas. Obedece. Olha para ver, até obedecer. Obedece. Prestativo. Quando eu vou obedecer a alguém, eu tenho que ter presença dentro de mim mesmo. E eu tenho que obedecer sendo prestativo no máximo que eu dou conta de ser. Dando tudo que eu tenho de ser prestativo. Se alguém pedir um favor para mim, eu falo assim, faço. Antes de não ter feito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês acham que eu estou exagerando? Por isso que a gente não conecta em Deus. Porque Ele exige tudo que dá para dar já. Ele não exige nada que a gente não tem. Deixa eu mostrar para vocês. É tipo assim, ó, o indivíduo está nesse ponto evolutivo aqui, ó, mas ele dá tudo que tem. Ele está feliz, alegre, perfeito, com toda a força para resolver tudo. O outro está cá em cima. Ele não dá tudo que tem. Ele está desconectado de Deus. Esse aqui de cima que é o tal degenerado. Ele que precisa de planeta regenerativo. Você degenera a tua prata e o teu ouro. É assim que Paulo fala. Vocês degeneraram vossa prata e vosso ouro. Vocês percebem? Por isso que numa casa espírita igual essa, no plano espiritual dela, tem índio, caboclo, preto velho. E tem também, às vezes, o Santo Agostinho, que deve vir aí de vez em quando, sei lá. Por quê? Porque se o indivíduo está fazendo o que ele dá conta, ele está conectado. Mas será? Ué, minhoca faz tudo que cabe a ela fazer, ué. A abelha faz hexágono equilátero, com 5 ângulos iguais internos, iguaizinhos. Mesmo tempero no mel. Só que ela não tem consciência de si mesma, mas ela está movimentada pela lei, por Deus. Então, mesmo em outros reinos, dá conexão com Deus. O negócio é quando a gente já pode dar o que tinha para dar e não dá, por preguiça espiritual nossa. E não é eu não, estou lendo esse livrinho aqui, ó. Lê a introdução dele. A introdução é assim, ó, para aqueles que acham que não entenderam o evangelho, aqui é o evangelho em novo acondicionamento verbal. Para não ter dúvida. A gente está acostumado com essa religião mesmo de lugar sagrado, de gente sagrada. A minha mãe falou que a minha mãe, ela fala um palavrãozinho sem parar. Não vou repetir aqui, não tem jeito. E ela, hoje, na hora do almoço, ela estava defendendo ela, porque diz ela que não é palavrão, isso é força de expressão. Aí passou um pouquinho e falou assim, mas um dia eu escutei mal eu falar isso aí. Falei, onde que você falou? Ah, foi dentro da biblioteca do centro. E diz ela que foi escutando aquele trem lá. Um mês ela entrava lá dentro, nossa, eu falei aquele trem lá. A gente esquece que o universo é a casa de Deus, né? Então por isso que a gente, em alguns momentos, a gente faz a coisa, mas a gente não tem constância. Por isso que eles vão usando isso tudo aqui, ó. Deixa eu pegar só mais um aqui, ó. Teme. É pra gente temer mesmo, mas temer o quê? Quem que a gente tem que ter medo mesmo? O que realmente é digno de nos amedrontar? Deus? Esse negócio de ser temente a Deus? Como é que eu vou ser temente a Deus se Deus é Deus? É isso mesmo. A ti mesmo. Morre de medo da gente. Porque se vacilar, retroalimenta o sentimento vencido. Quantas horas? Nossa Senhora, acabou. Ouve, só esse aqui, porque é gostoso falar. Eu tô aproveitando vocês. São os meus terapeutas, para eu apresentar, para eu caprichar. Eu estou tentando caprichar. Isso, né? Vocês merecem esse capricho aqui. Eu estou caprichando para apresentar a minha melhor versão de mim mesmo, para ver se eu produzo uma força mental eletromagnética adequada para mim, entendeu? Então, para terminar mesmo. Ouve. Como que a gente deve ouvir? Vocês estão fazendo isso agora, ó. Ouve. Sem malícia.
Pensa na intimidade aí. E esse livro, essa bombinha, todo dia cedo pega e faz aqui uma linha de qualquer coisa que vocês abrirem aqui. Pra gente perceber, o livro é o Agenda Cristã, do André Luiz. Então, gente, ó, para nós encerrar mesmo, só vou fazer o resuminho da ópera, que é o nome da minha fala, se é que tem nome aqui, que é o intuito nosso, chama a implantação da constante de prontidão de servir. Então, qual a meta? Implantar em nossa intimidade psíquica a constante prontidão de servir. Como fazê-lo? Exercitando a postura de cuidar. Como fazê-lo? Abdicando de todo traço de exigência. Como fazê-lo? Se permitindo admiração pelo potencial de criação do outro. Como treinar? Treinando em quem já gostamos. Muito obrigado.